Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de transportes. Uma indústria presente no dia a dia de todos e com uma grande missão de promover o direito de ir e vir. E na minha companhia para falar deste tema, Alexandre Baldi. Alexandre, que é o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Baldi, bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio. Prazer enorme estar aqui contigo, podendo discutir uma atribuição tão importante no dia a dia da vida das pessoas. Baldi, vamos falar um pouquinho de uma relação bastante relevante quando se percebe a infraestrutura, quando se percebe a oferta de transportes. Trata-se dos investimentos versus o que é ofertado ao cidadão. Como se dá de fato na sua gestão ou na gestão da secretaria essa questão? Bem, Sérgio, é uma questão muito relevante, porque ela perpassa por diversas reflexões. Desde quando nós falamos das importantes reformas que são necessárias para o Brasil, como a reforma da Previdência. Por quê? Por que o que esteja conosco agora, o cidadão, por que tem a ver a reforma da Previdência? Porque o Estado brasileiro, assim como o Estado de São Paulo, tem cada vez mais consumido, gastado, dispendiado o imposto que você, que eu, que todos nós pagamos com o custo da máquina pública. E cada vez menos tem obtido a capacidade de investir naquilo que é solução para o cidadão: saúde, educação, segurança e transporte público. E tanto que essas reformas são importantes que a realidade dos últimos anos é uma realidade extremamente preocupante. O governo federal tem tido cada vez menos condição de investir. Em torno de 40 bilhões foi o investimento geral no Brasil do governo federal com orçamento público. E o Estado de São Paulo, em torno de 8 bilhões de reais de investimento em capacidade em todas as áreas no Estado de São Paulo no ano de 2018. E, ano a ano, a despesa aumenta, o custo da máquina aumenta e a capacidade desse investimento diminui. E, portanto, o investimento em transporte, assim como todas as outras áreas, consequentemente, também diminui. Baldi, ele pode ser considerado um orçamento deficitário dentro de uma relação em oferta versus demanda por transporte? Sérgio, se você analisar o orçamento do governo do Estado, prefeitura, governo federal, ele é sim um orçamento que precisa ser muito melhorado. Porque o governo federal, ele tem contribuído, dada essa condição fiscal, orçamentária, cada vez menos com a demanda, o desafio de mobilidade, de transporte na vida das pessoas, nas cidades. E faz com que o governo do Estado invista cada vez mais, especialmente a nossa realidade aqui em São Paulo. Então nós precisamos sim de maior investimento. E também as obras. A conclusão das obras paralisadas, obras que foram paralisadas por dificuldades financeiras e orçamentárias, outras que não foram iniciadas, que processos de desapropriações, como a extensão, por exemplo, da linha 2 verde, que se deu em 2014 e estamos retomando agora, dada a condição econômica e orçamentária. Então, é necessário uma reavaliação e é por isso que um debate que passa de uma reestruturação através de reformas macroeconômicas para que o investimento aqui no dia a dia, no ônibus, na linha de metrô, na expansão do trem, na compra de novos trens, na melhoria do serviço com tecnologia de sistemas que diminui o intervalo entre os trens, que vai aumentar a capacidade e, é claro, a melhoria do transporte público. Baldi, se percebe esse tema de forma mais relevante quando se analisa pontualmente, então, o estado de São Paulo. Estamos falando de 6 regiões, 39 municípios e uma das maiores populações versus região que existem no mundo, de 21,5 milhões de pessoas. Está certo, Baldi? Sérgio, exatamente. Nós temos aqui um enorme desafio, o maior desafio do Brasil, o maior desafio da América Latina, é o maior sistema de transporte público da América Latina, que com certeza são necessários cada vez mais investimentos. E vai na contramão da realidade com que o Estado brasileiro e, consequentemente, os estados, em todas as suas unidades federativas, deixaram chegar à condição orçamentária. Então, o investimento São Paulo, ele investe a grande parte do seu orçamento em transporte público e faz com que as linhas do metrô, do trem... Qual é esse orçamento, Baldi? Olha, nós fizemos uma análise dos últimos 15 anos, pelo menos 4 bilhões de reais foram destinados ao transporte público, pelo menos. Alguns anos muito acima, outros anos como essa média. Mas isso demonstra que, quando digo que a capacidade de orçamento do Estado é de 8 a 10 bilhões de reais nos últimos anos, o Estado investiu boa parte dessa capacidade na solução do transporte público. Alexandre Baldi, obrigado pela companhia, foi um prazer recebê-lo no Giro Business. Obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui para poder esclarecer e, é claro, informar a todos que participam contigo do Giro Business.
E da mesma forma, obrigado a você, assinante do Band News, você que acompanha as colunas Giro Business, que em breve voltam com muito mais. Obrigado, Baldi.